Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira aqui em Londrina e faço todos os domingos esse programa para que cada vez mais pessoas conheçam um pouco mais sobre a nossa história, um pouco mais sobre os nossos desafios na vida e, claro, a nossa intenção maior é que as pessoas compreendam que qualquer situação da vida, uma vez que ela é colocada na oração e elevada a Deus, com certeza Deus nos dá uma grande resposta. Irmãos e irmãs, eu peço que você desde já divulgue um pouco o nosso programa aqui na Rádio Alvorada, de modo muito especial você que acompanha pela internet, ou seja, você possa pôr o nosso link no grupo dos amigos, familiares, dos trabalhos, para que você também possa ser um mensageiro, um missionário, aquele que leva a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Então copie o nosso link, coloque no seu grupo e, claro, faça essa divulgação para que muitas pessoas consigam aprender um pouco mais sobre a dimensão do nosso sofrimento em relação à vida humana, mas nossa esperança, claro, que é Deus. Então estamos no podcast e também na página do YouTube. Em Deus nós somos mais que vencedores. Esse é o grande tema que vou tratar com você hoje e vou propor para nós refletirmos sobre duas realidades. A primeira é nós vermos um desafio, um problema, uma situação de conflito e depois nessa mesma situação nós vemos uma saída, uma resposta, ou seja, um caminho que Deus dá para todos nós. Então nos conta a história que existiam dois homens que estavam em um trabalho de investigação e buscando, tentando achar alguma coisa que pudesse dar um norte para a reflexão deles. E de repente eles encontraram um dragão muito grande. E esses dois homens, então, claro, cada pessoa tem sua perspectiva diante de um problema, de uma situação. Então um homem falou: nossa, este é muito grande, nós não podemos vencê-lo. Então vejam, diante de um conflito, de uma situação, de algo que era exagerado, uma crise, este homem, ele encontrou essa resposta. Esse dragão é muito grande, nós não podemos vencê-lo. Eles estavam com lanças, então ele disse: nós não vamos acertá-lo. E por mais que nós possamos acertá-lo, por exemplo, ele, por ser muito grande, ele não vai morrer. Ou seja, uma flecha pequena não vai fazer efeito nenhum na vida desse dragão. No entanto, irmãos e irmãs, não é dessa forma que nós devemos ver as coisas, as nossas situações de conflito. Todos nós, sem exceção, passamos todos os dias por alguns conflitos. Isso é um grande fato. A nossa condição humana nos revela e nos dá isso. Conflitos para resolvermos todos os dias. Lembrando que com conflito a gente cresce. Pode ver que uma criança que tem tudo de mão beijada do primeiro aninho, desde até tornar-se adolescente, ele vai com certeza dar um pouco de trabalho na área da adolescência, da juventude e quando ficar um homem, ou uma mulher formada. Então, os desafios servem para nós nos encorajarmos, irmos avante, buscando, compreendendo aquilo que ele é em si, para nós agregarmos maiores valores para a nossa vida. Nesse contexto, então, esses dois homens continuam ali diante de uma situação de conflito, de um grande monstro, um grande dragão. E esse primeiro que falou, que abriu a boca, ele tem essa visão: olha, por ser muito grande, nós não vamos vencê-lo. A nossa força será quase que inútil diante de algo tão grande que está à nossa frente. Mas, irmãos e irmãs, aqui eu coloco 3 situações para nós avaliarmos um conflito como este. Primeira situação: diante de uma crise, de um problema, de uma situação que não é fácil de lidar, eu tenho que ter o quê? Um olhar diferenciado. Quando eu olho a minha situação, quando eu olho o que está à minha frente, eu vou saber fazer exatamente aquilo que é mapear o que eu estou vendo, para a partir daí então eu poder enfrentar. Então vejam: olhar, mapear e enfrentar. Esta é a trilogia, digamos assim, essas 3 palavras, que nós devemos colocar para que esta dimensão aconteça em nossa vida no sentido de uma mudança. Este é o tripé que encontramos para nós enfrentarmos qualquer desafio em nossa realidade humana. Então, por exemplo, quando eu olho uma situação que é de um conflito muito grande, ao olhar a situação, eu vou perceber como que ela é.
Eu vou ter que, na minha mente, dimensioná-la, proporção, o tamanho, a profundidade dessa situação, até onde ela vai. Tudo isso eu tenho que ter para saber o quê? Como que eu vou depois enfrentar. Inclusive a Bíblia nos fala sobre essa dimensão, quando diz que um general, né, um rei, ele não pode mandar, por exemplo, 10 mil homens numa guerra, se ele não sabe se o outro tem 20 mil vindo contra ele. Então ele manda alguém primeiro, né, que seria esse olhar, e depois esse mapear, para depois fazer esse conflito, né, esse embate de uma tribo contra outra, ou de uma nação contra outra. Então vejam que nós temos perspectivas para serem avaliadas, e a partir daí sim, nós olharmos nossas situações de conflitos com outros olhos. Jesus, ele passou também por situações como essa, até porque, claro, ele é condição humana, né? Ele, filho de Deus enquanto homem, mas ele tinha, claro, a condição divina, mas ele sabia de tudo isso. Mas muito mais saber que era divino, ele tinha consciência da sua humanidade. Então, ele não brincou com os desafios que a vida, na condição humana, colocou na vida dele também, assim como nós temos hoje. O que ele fez sempre? Ele olhou a situação, ele via o que podia ser feito naquela situação, colocava essa ação em prática e a partir daí tomava uma decisão. Por exemplo, no Getsemane, ele vendo aquela situação toda de conflito, sabendo que as pessoas precisavam encarar uma dura realidade proximamente, nas próximas horas, o que ele faz? Ele olha a situação, ele vai para o monte, ali ele reza, como quem diz, está mapeando a situação, está vendo o que pode ser feito e depois ele volta. Ou seja, vai encontrar na realidade do problema uma resposta para que ele possa então sanar aquela dificuldade. Então, irmãos e irmãs, é essa proposta que Deus tem para nós hoje também. Todos nós temos situações de conflito, mas Deus é aquele que nos dá essa resposta acertada, para que pessoas continuem vendo cada vez mais quem é Deus na vida de todos nós. Vem o segundo momento onde o homem, são dois homens nessa história, então o segundo homem, ele tem outra visão. Ele diz o que para o colega dele? Olha, se este é tão grande, então não tem como nós errarmos. Então, já que o outro colocou uma situação de deixar de lado, ou seja, não queria saber de uma resposta positiva, este outro homem, ele faz o quê? Ele tem uma visão positiva da situação. Então, enquanto o outro fala, enquanto esse é muito grande, não tem como vencer, o outro homem diz, esse é muito grande e por ser muito grande, não tem como nós errarmos. Então vejam, mesma situação, mesmo conflito, mas duas realidades totalmente diferentes. Isso porque, quando nós confiamos em Deus, quando buscamos uma vida projetada na sua palavra, nós encontramos sempre alguma resposta para qualquer situação. Não é privilégio para aquele que procura ou aquele que não procura, porque Deus não faz acepção de pessoas de forma alguma, mas é o quê? É o nosso conhecimento espiritual vindo ao nosso favor. É o nosso cotidiano nos mostrando que, quando buscamos Deus, essa realidade ela faz toda a diferença em nossas vidas. Então o homem fala, por ser tão grande, nós não vamos errá-lo. Então veja que o conflito ele existe, ele acontece e ele pode ser do tamanho que for, mas se eu usar o método do olhar, mapear, né, para tomar uma decisão, eu sempre vou fazer o quê? Vou tomar uma decisão assertiva. Então, a confiança em quem te fez, isso é muito importante. Você é uma pessoa, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Então, quando você tem essa perspectiva na sua vida, como quem diz, eu sendo filho de Deus, aquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, assim nós declaramos quando rezamos o credo, por exemplo, né? O credo constantinopolitano. Nós percebemos o quê? Que eu, enquanto filho de Deus, eu nasci para vencer. Então, se esses dois homens, um tinha uma perspectiva de vencer e o outro não, todos os dois, quando começarem a procurar essa perspectiva de salvação, aquele homem que não tinha essa esperança, ele começa a ter por causa do testemunho do colega dele. Então, se eu me coloco na posição que eu sou filho de Deus,
e Deus é aquele que fez todas as coisas, qualquer desafio para mim na oração eu posso vencer. Esse é o grande fato, irmãos e irmãs. Não tem como um desafio ser maior do que, por exemplo, a graça de Deus. Portanto, eu tenho que ter confiança em Deus, que é aquele que me fez, para que eu possa superar os desafios que existem em nossas vidas. E depois, eu tenho que ter também confiança em minha pessoa, para que o meu dia a dia, as minhas ações, as minhas orações, por exemplo, elas me levem todos os dias a saber que Deus é aquele que vence todos os desafios. Quando uma pessoa pensa, por que essa situação de conflito para mim? Por que não para outra pessoa? Essa pessoa está buscando uma compreensão errada do que é o próprio sentido da vida. Eu sempre cito, por exemplo, a pessoa de hoje, São João Paulo II, aos que puderam acompanhar nos seus últimos momentos da vida, nas últimas semanas ou últimos dias, tanto sofrimento que aquele homem passava na TV. Quando víamos alguma reportagem, quando ele fazia, por exemplo, as suas aparições públicas, aquele sofrimento, aquela voz que quase não saía, uma voz embargada pela dor. E alguém poderia pensar, mas por que Deus permite isso? Não é permissão de Deus, não é nesse sentido. Como quem diz, eu quero te ver sofrer por alguma coisa que você fez. Não, Deus jamais age assim. É sabermos que nossa condição humana, do mendigo até o Papa, essas coisas podem acontecer. Não é que Deus escolhe alguém para o sofrimento de forma alguma, é que na minha condição humana eu tenho que ter clareza que isso pode acontecer sem dúvida alguma. E aí sim, o antídoto para isso é o quê? É a minha fé. É carregar sim a minha cruz, mas sabendo que com o meu sofrimento eu posso elevar esse sofrimento a Deus, como a fumaça do incenso é elevada e chega até Deus, e aí sim eu glorificar o nome dele pela minha pessoa, porque eu sei que ele me fez. Então não é um privilégio, não é uma falta, por exemplo, da atenção de Deus, não, de forma alguma. É a minha condição humana que pelo meu sofrimento vai me levar a ter uma maior intimidade com Deus. Claro, não é somente nesse momento, sem dúvida alguma, mas toda a nossa vida tem que ser sempre voltada para Deus. Mas quando algum sofrimento bate à minha porta, eu que já tenho comunhão com Deus, eu tenho espiritualidade com Deus, eu tenho minha vida de oração em dia, eu faço o quê? Eu vou encontrar em Deus uma saída. E essa saída, claro, é o quê? É o campo de nossa oração. Se eu não buscar Deus como uma prova espiritual para a minha existência, eu vou sempre pensar que o sofrimento é porque fiz algo errado, não agradei a Deus e Ele mandou como prova para mim o sofrimento. Assim como pensavam no tempo de Jesus. Lembra quando colocaram uma criança no meio da conversa de Jesus com outras pessoas e perguntaram quem pecou, o pai ou a mãe dessa criança, porque nasceu com deficiência. E eles tinham claro na cultura que quando uma criança vinha com deficiência, era Deus castigando os pais por algum pecado grave que eles tinham cometido. Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais pecaram. Ele está aqui é para que a glória de Deus seja manifestada entre vós. Ou seja, é para que o reconhecimento que um sofrimento humano, eu posso sim encontrar nele um caminho para encontrar também a minha direção para com Deus. Meus irmãos e irmãs, o pecado que nós encontramos muitas vezes, o pecado ele impede a nossa caminhada com Deus. O pecado ele é aquela fumaça, aquela neblina que é colocada em nossos olhos diante do que nós temos mais à frente, que é Deus. Ou seja, às vezes o vemos, mas um pouco embaraçado, essa luz, essa visão um pouco turva. Isso faz com que eu me aproxime cada vez mais do quê? De uma certa distância para com Deus. Isso não é bom, sem dúvida alguma. Então, quando eu vejo uma situação de conflito, um pecado grave, grande, por exemplo, eu, claro, vou buscar a minha reconciliação com Deus. E o que acontece é que muitos não buscam essa reconciliação, porque dizem, olha, é tão grande o meu pecado que eu não sou digno de estar diante do Santíssimo, por exemplo, ou de ir a uma Santa Missa. Mas é exatamente esse contexto que o demônio gosta que as pessoas alimentem. Isso por quê? Vejamos, Jesus, ele deixou bem claro em uma das suas parábolas. Eu vim para os que estão doentes, os que precisam de médico. E eu sou o médico dos médicos.
Claro, isso não significa que eu vou levar uma vida sempre promíscua, buscando o pecado. Eu vou pecar, Deus me perdoa, vou pecar, Deus me perdoa. Não é nesse sentido. É para vermos que nós, na condição humana, erramos, e erramos feio, sem dúvida alguma, muitas e muitas vezes, mas nós não podemos perder de vista aonde está o hospital, aonde está este médico. E é exatamente nesse contexto que a gente tem que dizer, olha, o meu pecado é grande, mas a misericórdia de Deus ela é maior. Eu fui fraco, eu pequei dessa vez, mas eu vou buscar o quê? Essa reconciliação com Deus, e aí sim, eu faço o propósito, inclusive a oração do ato de contrição, né? Arrependimento e propósito de não mais voltar a pecar. Porque se isso não acontece, se eu colocar esse pensamento, eu sou tão pecador que não sou digno nem de pisar na igreja, repito, o demônio gosta desse pensamento, porque ele alimenta o quê? Um afastamento de Deus de uma pessoa que cometeu um pecado. Então, essa dimensão, irmãos e irmãs, é como aquele homem da história que contei agora há pouco, o primeiro homem que viu um dragão muito grande e disse, não tem como vencê-lo. Então nós temos que agir como o segundo homem. O pecado é grande, mas a misericórdia de Deus ela supera esse pecado, é claro. O monstro aqui é grande, por isso não tem como, pela misericórdia de Deus, pela confissão que é esse remédio, não tem como ele prevalecer, porque algo muito maior do que ele, claro, né? Eu estou buscando, que é essa reconciliação para com Deus. Isso porque em Deus eu sempre vou encontrar forças. A oração silenciosa é também esse momento muito oportuno para que as pessoas encontrem essa força em Deus. Por exemplo, a pecadora, uma parábola muito conhecida por todos nós também. Ela não disse uma única palavra. Fez apenas alguns gestos. Mas esses gestos porque ela compreendia exatamente que Jesus poderia curá-la das suas enfermidades, do pecado que era grandíssimo. Mas ela fez o quê? Naquele silêncio, ela fez ações que acolheram essa misericórdia. Ela foi em busca. E a palavra de Jesus no final é esta: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Então veja, irmãos e irmãs, que o pecado ele assola a humanidade quando nós nos desprendemos da grandiosidade do perdão de Deus. No matrimônio eu sempre falo para os casais, qual o segredo para viver 50 anos unidos, felizes, se amando todos os dias? 60 anos, 70 anos, até esses dias eu fui numa bodas, né, de 70 anos de casamento, né, bodas de vinho. E o segredo é esse, é o amor e o respeito, é a renovação que se tem com aquela pessoa. Então o segredo para nós vencermos o mal do pecado é isso também, é nos renovarmos cada vez mais confiantes nessa graça de Deus. E dessa forma sim, esse segredo vai nos revelando o quê? Uma proximidade com Deus, que durante toda a nossa vida nós vamos ganhando essa proximidade com Ele. Então o casal se afasta porque não cultiva, não traduz os momentos difíceis em superação, por exemplo, em conversa, em diálogo, em ajuda mútua, e vai deixando passar o tempo, e o tempo por si não resolve a situação. Ele resolve quando, dentro do tempo, eu vou colocando a ferramenta adequada: o perdão, a misericórdia, a ternura, o respeito, o renovar, o dizer o quanto eu te amo todos os dias, assim como nos conhecemos naquele primeiro dia. Então a confissão passa por esse mesmo parâmetro também. Tem pessoas que se confessam uma única vez para receber, por exemplo, a primeira Eucaristia. Depois vão se confessar porque a igreja exige, na verdade, né? Alguém quando receber um sacramento, exige que confesse. Para quê? Para que o corpo esteja preparado para a recepção matrimonial, por exemplo. E a pessoa fala: padre, me confessei na primeira comunhão. Hoje estou com 30 anos, vou me casar, então estão pedindo que eu me confesse. Isso é triste, porque a pessoa não compreendeu a grandiosidade de Deus e ela vai acumulando muitas situações de conflitos na vida dela. Então, assim como o casal que não renova o amor todos os dias, aquele casal que não deixa isso acontecer vai acumulando a falta de respeito,
a falta de caridade, a falta de amor mútuo, a falta de apoio. E isso gera o quê? Conflito, isso gera pessoas pesadas. E qualquer desentendimento é um peso grande que recai sobre aquela pessoa. Então, confiar sempre em Deus, pois Ele tem um plano de salvação para todos nós. E claro, esse plano se passa também pela questão do perdão, de conhecer Deus como aquele que caminha conosco todos os dias. Então, faça essa experiência. Busque Deus, olhe a situação de conflito, por maior que ela seja, olhe com o olhar do segundo homem. É grande, por isso não tem como errar. Ao invés de é grande, é tão grande, né, que não tem como a gente vencer. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe, te acumule com muitas bênçãos e graças, e rogo a você, peço mais uma vez que você divulgue então o nosso link no podcast, também no YouTube, para que muitas pessoas continuem, né, buscando e acreditando cada vez mais na proposta que Deus tem para todos nós, que é a proposta de uma vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, sua família, a sua semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.